Muito bom dia a todos. Sendo 9h30, vamos começar. Hoje a reunião de Câmara não tem período antes da ordem do dia, nem tem público, pelo que vamos diretamente à ordem de trabalhos, que coloco para discussão todos os pontos e depois votaremos naturalmente em separado. Sr. Vereador Luís Reis, faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Sr. Presidente, participámos há pouco mais de uma semana na reunião onde nos foram apresentadas as linhas gerais do orçamento da Câmara Municipal de Cascais para 2020, ao abrigo do Estatuto da Direito à Oposição. O PS entendeu participar na referida reunião mais uma vez de forma construtiva, defendendo um conjunto de propostas que vem apresentando desde as últimas eleições autárquicas, procurando influenciar aquelas que são as opções da maioria que geram os destinos da autarquia. Constatando-se que hoje existe uma enorme margem de manobra para aliviar a carga fiscal que recai sobre os nossos municípios. Das diversas propostas defendidas nos últimos 3 anos, decidimos manter apenas 3 medidas que gostaríamos de ter visto consideradas no orçamento e no pacote fiscal que hoje analisamos e que passavam por, a primeira, tendo em conta o contexto financeiro autárquico favorável e considerando que nos exercícios anteriores, onde a Câmara Municipal de Cascais aplicou reduções do IMI, esta opção acabou por não resultar numa quebra da receita total, antes pelo contrário, e propunhamos antecipar a redução do IMI previsto para 2021, para 2021, ou seja, reduzir desde já no próximo exercício a taxa para os 0,34. Esta opção permitiria deixar cerca de 9 milhões de euros nos bolsos dos nossos municípios e entendíamos que podia ser feito já neste exercício. A segunda proposta passava por começar a iniciar o processo de devolução de IRS às famílias, considerando que as receitas relativamente à participação fixa de IRS estão próximas dos 20 milhões, propusemos dar início a um processo também gradual, semelhante àquele que está a ser feito com o IMI, devolvendo 10 milhões às famílias, fixando numa taxa semelhante à taxa que é aplicada na Câmara Municipal de Lisboa em 2,5. Com estas duas primeiras propostas, desonerávamos de forma considerável o orçamento das famílias, sem grande impacto no orçamento municipal, considerando que a receita nestes domínios continuará a crescer em virtude do alargamento da base contributiva. A terceira proposta passava por, considerando o novo quadro de delegação de competências nas autarquias, começar a dotar as freguesias do Conselho de mais competências, e uma vez que vai dotar as freguesias do Conselho de mais competências e recursos humanos, no fundo tentar reforçar aquelas que são as transferências para as juntas de freguesia e que no exercício anterior se fixava em 1,7%. Verificámos na análise documental que foi feita depois todo o projeto de orçamento que nos foi entregue, que essa percentagem já vai nos 2,5%, ainda que seja necessário depois, no âmbito da fixação de competências próprias a delegar no âmbito da futura descentralização, rever esta taxa. Sabendo que no exercício 2018 a Câmara apresentou um resultado líquido de 50 milhões e existindo a quase certeza de que as receitas do IMI e do IMT continuam a crescer ao longo do próximo exercício, estou certo que as propostas do Partido Socialista não só não teriam impacto negativo relevante no orçamento municipal, como iriam promover novas dinâmicas na economia local em resultado da devolução dos rendimentos às famílias. Abordagem que tem originado bons resultados no plano nacional. Porém, esta Câmara tem uma perspectiva diferente do que pode ser feito neste momento, uma vez que discordaram das nossas propostas, ao decidir não aliviar de forma mais acentuada a carga fiscal às famílias, e a opção política desta maioria de desoneração contínua ao longo de vários exercícios acaba por penalizar as famílias na medida em que poderia ser feito um desagravamento mais acentuado desde já. Relativamente às receitas que nos foram apresentadas, temos aqui algumas dúvidas, nomeadamente no âmbito da taxa turística. Revêem a taxa turística para o próximo ano com uma descida de cerca de 10% em relação àquilo que foi proposto. Revêem a taxa turística com um decréscimo de cerca de 10% em relação àquilo que foi proposto no exercício anterior, não sabendo a execução para este ano, terá essa descida a ver exatamente com a percepção daquilo que foi efetivamente a receita, ou daquilo que será a receita em 2019,
ou há aqui alguma expectativa relativamente à baixa da ocupação turística para o próximo ano? Algo que duvido, uma vez que até a oferta continua a crescer e será pouco provável que assim seja. Provavelmente isto tem a ver com uma baixa receita neste ano relativamente àquilo que estava perspectivado inicialmente. E por agora eram estas as questões que colocava. Muito obrigado. Sr. Vereador Clemente Alves. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras vereadoras, senhores vereadores, estimados técnicos municipais presentes. O orçamento e as opções do plano que nos são apresentadas são mais do mesmo, não trazem novidade nenhuma, aliás, só acentuam as tendências dos últimos anos. É um orçamento que corre atrás de receitas, prevê a cobrança de mais de 16 milhões de euros relativamente ao ano anterior, são mais 8,7%, aliás 7,5% de crescimento das receitas, num ano em que a taxa de inflação não chega aos 2%, estar a prever um crescimento das receitas da Câmara e, sobretudo, realizadas através da cobrança de taxas, tarifas e impostos diretos aos municípios, diz tudo quanto à bondade, passe o pleonasmo, do orçamento que o PSD e o CDS propõem para esta Câmara para o ano de 2020. Como disse, são mais de 16 milhões de euros que o PSD e o CDS se propõem ir buscar ao bolso das famílias, mas também ao bolso das empresas, sobretudo das micro, pequenas e médias empresas, que até agora estavam isentas de taxa de derrama, desde que o seu volume de negócios não ultrapassasse os 300 mil euros e que, com este orçamento, vão passar a pagar derrama a partir de qualquer valor de receita que realizem. Paradoxalmente, os números que estão vertidos no orçamento relativamente à derrama não traduzem esta nova proposta. O PSD e o CDS propõem que passem a pagar taxa de derrama todas as empresas a partir de qualquer receita. Empresas que estavam, como já disse, isentas até ao valor de 300 mil euros. Apesar disto, o universo de contribuintes se alargar, a receita registada no orçamento reduz-se relativamente ao exercício de 2019, ou aliás, ao orçamento de 2019. O que também pode querer dizer uma coisa, é que se faz um orçamento apenas porque é necessário fazer uma coisa chamada orçamento. E depois não se contam, efetivamente, não há grande preocupação, não há rigor sequer em estimar que das alterações que se estão a pretender fazer aos impostos, ao valor das taxas e impostos, que haja depois tradução no número que se registra no orçamento. O mesmo acontece também com a taxa turística, como aqui já foi referido, que só tem que subir em termos de valor e não aparece esse valor expresso nos números do orçamento. Relativamente ao IMI, continua a marcar-se bem a posição deste Executivo de castigar as famílias, ao contrário daquilo que diz no preâmbulo da proposta, não é? Que trata bem as famílias e que as beneficia. Não, pelo contrário. Esta Câmara é a Câmara que, aqui à volta, pratica a mais elevada taxa de IMI. Para além de aqui, como já sabemos, todos os fatores que majoram o valor do IMI estarem presentes. Apesar disso, esta Câmara vai manter o IMI numa taxa de 0,35%, quando aqui à volta Sintra, por exemplo, já pratica uma taxa de 0,33%, Oeiras 0,32%, Amadora 0,33% e Lisboa 0,30%. Cascais vai
baixar a taxa de IMI em 0,01, deixando em 0,35, portanto, a mais elevada deste conjunto de municípios. Muito mais podíamos dizer sobre este orçamento, mas julgo que não vale a pena, né? Portanto, já disse tudo, é mais do mesmo, é ir buscar mais receitas a quem menos pode, a quem trabalha e às pequenas e médias empresas, não às grandes empresas. Prever despesas que não são essenciais para a resolução dos grandes problemas que afetam os municípios e o município. E, portanto, este orçamento só merece a nossa oposição e terá o nosso voto contra, naturalmente. Sr. Vereador João Ruivo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia à Sra. Vereadora, às senhoras vereadoras, ao Sr. Vereador e ao público aqui presente. É conhecida a nossa discordância em termos de forma de organização e, portanto, este orçamento, à partida é divergente daquilo que nós utilizaríamos e, como aqui também já foi dito, isto é um exercício de errar por pouco e, portanto, nada nos garante que isto vai ser igual até ao fim. Mas eu tinha 3 questões que eu gostaria de colocar muito simples. No regulamento do orçamento, em certa altura, a Câmara diz que há uma transição para transportes tendencialmente gratuitos em Cascais. O Sr. Presidente tem vindo a dizer que os transportes vão passar a ser gratuitos. No regulamento vem escritos transportes tendencialmente gratuitos. Nós, nestas contas, encontramos aqui uma receita prevista de 2 milhões na área dos transportes, portanto, perceber exatamente o que isto é. E se nessa área dos transportes já tem alguma conclusão sobre a forma como as pessoas que compram o passe metropolitano se vão relacionar. Portanto, o passe metropolitano, como já disse uma vez, tem uma componente que é de Cascais e essa componente está de ser retirada às pessoas que vivem em Cascais, perceber como é que isso funciona, se isso já está pensado ou não está pensado e como é que isso vai funcionar. A segunda questão que queria colocar era uma reflexão, que é a reflexão de que as auges na parte do urbanismo estão completamente esquecidas. Há uma série de coisas genéricas que todos concordamos, a favor da regeneração urbana, há referências à recuperação urbana e regeneração urbana, há referências à consolidação dos perímetros urbanos. Estamos todos de acordo com isso em termos genéricos, depois na prática nem sempre estamos de acordo com as medidas concretas, mas as auges não há nenhuma referência sobre esses procedimentos. O Sr. Presidente, é uma área que já disse muitas vezes, e ainda bem, que não é uma área de discórdia entre nós, que o PS começou com esse processo há muitos anos, aliás, o processo, e é verdade aquilo que já disse, começou exatamente até um bocadinho antes do PS entrar na Câmara, em termos nacionais, o PS deu início a esse processo, o PSD continuou, mas neste momento, aquilo que parece, e aquilo que ouvimos de muitas pessoas, é que a Câmara deixou de ser parte da solução e passou a ser parte do problema. Que a Câmara não está a criar mais entraves na tentativa de legalização das casas ao abrigo dos alvarás de loteamento que já existem, do que propriamente tentar ser parte da solução para resolver o problema. E a não existência de nenhuma referência, quando nós sabemos que ainda existem muitos bairros e muitas casas que estão em auges, que estão por legalizar, infelizmente, era importante que a Câmara se pusesse da parte da solução. Por fim, não encontro neste orçamento nenhuma mudança que demonstre o impacto da Cascais Invest que nós aprovámos há pouco tempo. Acho que haverá com certeza estudos para a criação desta empresa. Nós não tivemos acesso a eles, mas há de haver estudos que nos demonstram qual é o impacto que uma associação dessas vai ter em Cascais. Não vejo nenhum impacto refletido neste orçamento que nos permita perceber qual é a mais-valia que vamos ter com ela. Na última reunião de Câmara, o Sr. Presidente informou que o Departamento de Empregabilidade da Câmara iria receber toda a parte de autoemprego, que hoje é gerida pelo DNA, e a parte grande
ia para a Cascais Invest e que a DNA se ia esvanecer. Coisa diferente foi dita na última Assembleia Municipal, de que contraria em grande medida aquilo que o Sr. Presidente disse na reunião de Câmara sobre a reorganização das empresas municipais com o aparecimento da Cascais Invest, e essa era uma questão também era importante e era relevante esclarecer sobre, afinal, exatamente como é que isso vai ficar e como é que vão ficar a parte empresarial local com a introdução desta associação, porque já ouvimos coisas diversas. O Presidente disse uma coisa na reunião de Câmara quando ela foi aprovada e já coisa diferente foi dita pelo Sr. Vice-Presidente na Assembleia Municipal e, portanto, era importante esclarecer essa parte. Obrigado. Sr. Vereador Frederico Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, o público. Eu diria que é interessante fazer este exercício de ouvir aquilo que é o discurso do Partido Socialista e do Partido Comunista a nível nacional versus depois o que é dito. Quer dizer, parece que estamos a ouvir partidos diferentes, pois a lógica que é aplicada no âmbito nacional é depois aqui inversamente defendida. Mas isso é o que já estamos, digamos, habituados ao longo destes anos e digamos, não é surpreendente. Eu dizer relativamente ao Sr. Vereador Clemente Alves, pedia-lhe um bocadinho mais de rigor, ou pelo menos não ser tão seletivo nas coisas que partilha, pois referiu o exemplo do IMI em 2 ou 3 municípios, e é um facto aquilo que referiu, mas esqueceu-se de referir um conjunto muito alargado de outros municípios. Eu vou ajudar o Sr. Vereador, porque se calhar não tem essa informação, não está na posse dessa informação, mas referir, o Sr. Vereador, em primeiro lugar, disse a determinado momento da sua intervenção que íamos manter o nível do IMI, e não é verdade. Baixamos o IMI de 0,36 para 0,35, e eu vou ajudar aqui o Sr. Vereador a recordar alguns dos municípios que não referiu e depois no final faremos uma conclusão. Almada tem um valor de 0,36, o Barreiro de 0,38, Loures de 0,38, Moita de 0,38, Montijo de 0,40, Odivelas 0,37, Palmela 0,38, Seixal 0,39, Sesimbra 0,40, Setúbal 0,45. E o exercício, que se calhar que era interessante fazer em termos conclusivos, era, e se o Sr. Vereador depois quiser responder, que é quem governa estas câmaras que eu referi. Quais são os partidos que governam estas câmaras? Para termos, mais uma vez, fazermos um exercício de coerência, porque é muito fácil, quando se está na oposição, quer dizer certas coisas que sabemos que depois, na prática, não é o que acontece, nomeadamente quando os seus camaradas governam a generalidade destas câmaras e, portanto, cai completamente digamos, no ridículo de defender aquilo que o Partido Comunista aplica nas câmaras que tem, digamos, a governação. Por outro lado, é habitual, e aí sim existe realmente coerência, o Sr. Vereador defende que o município de Cascais, que a Câmara Municipal de Cascais, não se substitua ao Estado Central naquilo que são as competências do mesmo. E, portanto, eu dizer que aí existe uma coerência por parte do Partido Comunista, já não existe por parte do Partido Socialista, porque é muito fácil defender a baixa geral de impostos, taxas, mas não nos podemos esquecer de outra coisa. Quem é que está e vai agora fazer um investimento de 40 milhões de euros na área da educação? Quem é que está e vai fazer um investimento de mais de 15 milhões de euros na área da saúde? Só para dar estes 2 exemplos, que são competências do Estado Central, são competências do Governo do país. E, portanto, nós não podemos defender as duas coisas. Não podemos defender que o município se substitua àquilo que o Estado Central não faz e que está no seu âmbito de competências e que, simultaneamente, reduz as taxas todas. Quer dizer, aqui tem que haver coerência. E definir um caminho, e aqui, volto a dizer, o Partido Comunista nisso é coerente. Defende que a Câmara não se deve substituir e, portanto, que, consequentemente, podemos, nessa lógica, baixar as receitas todas. Já o Partido Socialista aqui
é incoerente, porque não podemos baixar as taxas todas e reduzir o orçamento de uma forma drástica e depois dizer que queremos que o município se substitua ao Ministério da Educação, ao Ministério da Saúde, etc, etc. Portanto, obviamente que este é um orçamento que vem na linha que esta coligação e este Executivo têm defendido, sempre na lógica do apoio à comunidade, porque, e para terminar, dizer, quando defendemos as famílias, defendemos, nomeadamente, garantir que no concelho onde habitam têm condições de acesso à saúde, que têm condições boas de escola pública, porque depois é outro aspecto completamente antagónico, defendido pelo Partido Comunista e muitas vezes pelo Partido Socialista, que é ter discursos muito bonitos e com palavras fantásticas a apregoar ao Serviço Nacional de Saúde, a apregoar à escola pública, mas depois na prática deixam a escola a cair, deixam os centros de saúde em condições indesejadas e, portanto, é esta Câmara e este Executivo que tem que, digamos, fazer aquilo que não é no nosso âmbito de competências, mas para garantir, obviamente, quem vive neste concelho tem condições dignas, nomeadamente na componente de saúde e de educação, temos que fazer estes investimentos, obviamente. Por isso, obviamente, que vamos votar a favor deste orçamento. Sr. Vereador João Aníbal Henriques. Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente, Senhores Vereadores, muito bom dia. Eu queria dizer aqui que este é um dos assuntos que me tira o sono, ano após ano. É um assunto complexo, é um assunto que eu domino menos bem em termos técnicos e para a preparação desta reunião o que fui fazer foi repescar outras discussões de outros orçamentos e tentar de alguma maneira perceber quais são as implicações práticas daquilo que se discute nas reuniões em que se discute o orçamento depois na vida de Cascais e dos cascalenses. Nós sabemos que os orçamentos têm duas componentes, uma técnica que eu, como disse, não domino, mas que foi feita por técnicos especialistas da matéria em que eu confio e, portanto, estará certamente correta, e tem uma componente política, e a componente política é aquela que, julgo eu, interessa mais aos cascalenses e mais repercussões tem no dia-a-dia e na vida das pessoas. Relativamente a este orçamento que está hoje em discussão, não posso deixar de referir que quando estava a preparar e a analisar os documentos que nos foram entregues, me lembrei daquilo que aconteceu ainda esta semana, no sábado passado, com a inauguração do Museu da Vila, aqui em Cascais. Um momento que julgo que vai ser essencial neste mandato, porque vai ter repercussões ao longo de muitas gerações de cascalenses, em termos do desenvolvimento da identidade, do conhecimento sobre quem somos e, obviamente, também em termos da consciência que os municípios de Cascais vão ter sobre si próprios para as decisões que tomarão no futuro. Certamente também elas mais conscientes. E neste exercício fui ver o que é que houve nas discussões dos outros orçamentos, onde este museu já estava previsto, onde ele foi discutido, o que é que havia de importante a reter dali. E havia, de facto, muito pouco, houve muito pouco. Os orçamentos em que o museu estava previsto vieram várias vezes a várias reuniões de Câmara e em várias discussões orçamentais, porque aquilo passou ao longo de vários anos, e a discussão política em torno daquilo foi zero, foi inexistente. E foi de facto, e dou-lhes parabéns por isso aqui publicamente, como já dei à equipa que desenvolveu o projeto, aquele e o das secretárias romanas, há tantos anos à espera de ser concretizado, uma peça tão simples, mas com repercussões imensas, extraordinárias na vida de todos os municípios de Cascais. E também lembrar, uma coisa que também aconteceu, julgo que esta semana, já nem lembro muito bem, mas a recepção daquelas crianças das escolas de Cascais que vieram conhecer a forma de funcionamento da Câmara, tão ou mais importante do que o museu, com tantas ou mais repercussões do que o museu e do que outros projetos que estão a ser desenvolvidos e que nas discussões do orçamento acabam por não aparecer. Acabam por ser inexistentes. E, portanto, o meu apelo, assumindo que tecnicamente este é um orçamento correto, é que, em termos políticos, se discuta mais, se centre mais a discussão naquilo que verdadeiramente importa a Cascais. Os números são adaptáveis, nós conhecemos as mentiras e as falácias que a matemática muitas vezes nos pode trazer, porque a realidade adapta-se às circunstâncias, às necessidades
de cada um e da forma como ela está a ser abordada e discutida. É sempre possível adaptar os números àquilo que nós queremos discutir. Agora, o que importa aqui é que estamos a discutir um orçamento que tem peças, que tem projetos, que tem ideias tão importantes quanto aquelas que estavam previstas nos orçamentos anteriores e que não foram tidas em conta nas discussões, e que essas sim, durante décadas, as crianças que estiveram connosco esta semana na Câmara vão lembrar-se daquilo que lá se passou, vão recriar os laços que conseguiram fazer nascer naquele dia e vão, quando chegar à altura de irem votar certamente de forma mais consciente. Eu acho que é isso que nos importa quando estamos a discutir um orçamento. Não é tanto a matemática dos números e das percentagens que está associado à parte técnica. A parte política é uma decisão do Executivo. Houve eleições, os cascalenses subscreveram as suas opções, as vossas opções, e, portanto, elas são completamente legítimas e devem ser concretizadas tal e qual como os cascalenses escolheram nas urnas. Apesar de nós podermos discordar em alguns aspectos, concordar noutros, o certo é que esta é a opção. Portanto, aquilo que fica para discutir é as repercussões que este tipo de documentos têm, as repercussões que estes documentos têm para a vida de Cascais e é, sobretudo, a responsabilidade que nós temos daqui a 10, daqui a 20, daqui a 50 anos, quando nós nem sequer fisicamente cá vamos estar já, sobre as consequências que isto teve na vida dos cascalenses. Eu tenho a certeza que as crianças que estiveram connosco esta semana, quando chegar à altura delas irem votar, vão votar de uma maneira diferente do que as outras que não tiveram a oportunidade de conhecer a Câmara, de perceber como é que funciona. E isso vai ter repercussões nas decisões que eles tomam e também em todos os orçamentos, porque vão ser eles, os futuros vereadores e os futuros presidentes de Câmara e os futuros presidentes de Junta, vão ter repercussões na forma como eles vão definir o futuro desta nossa terra, a terra onde vão viver os meus filhos e os meus netos e por aí adiante. E essa discussão, esse foco naquilo que importa a Cascais, eu, muito sinceramente, não encontrei nas outras atas que fui analisar para preparar esta discussão. E gostava muito que no futuro, daqui a várias gerações, quando forem analisar as atas desta reunião, e as crianças da escola estiveram aqui a fazer uma sessão, lá está, onde não se decidiu nada, porque eles não têm poder, portanto foi uma sessão de apresentação do que é a realidade municipal e, no entanto, sem terem decidido absolutamente nada, talvez tenha sido uma das reuniões mais importantes ocorridas aqui ao longo deste ano, pelas consequências que vai ter nas decisões futuras que essas crianças vão tomar. E, portanto, o meu apelo é que haja Cascais nestas discussões, que haja cada vez mais Cascais e que esse Cascais seja um Cascais, obviamente, responsável por ser identitariamente alicerçado num conhecimento profundo de quem nós somos, de onde vimos e para onde queremos ir. Eu acho que essa é a nossa responsabilidade quando analisamos um documento destes, é perceber o que é que vem, qual é o nosso papel no futuro desta nossa terra. Obrigado. Sr. Vereador Clemente Alves. É apenas responder ao Sr. Vereador Frederico Almeida que não sabe ler, ou pelo menos não lê com os dois olhos, apenas o olho direito está mais afinado, pelos vistos, não é? Quando refere o IMI, as taxas de IMI praticadas por esta Câmara e outras, e as compara apenas taxa com taxa, o Sr. Vereador, que sabe perfeitamente que a realidade é diferente, não é? É que as taxas não representam valores iguais, apenas em percentual, sim. Sabe perfeitamente que um apartamento de 100 metros quadrados em Cascais paga, em média, o dobro de IMI do que paga o mesmo apartamento com os mesmos metros quadrados em Almada, ou em Setúbal, ou noutro município. Paga mais do que aqui em Sintra, e apesar de Sintra ter uma taxa mais baixa, em nenhuma Câmara deste país, suponho, a receita arrecadada de IMI representa 25% do total das receitas, são 50 milhões de euros que a Câmara de Cascais arrecada só em IMI aqui. Em nenhuma Câmara deste país este valor percentual é tão alto, de certeza absoluta. E também quando fala de
taxas de IMI. Em Lisboa, naturalmente, é a capital, tem mais. Mas não tem 25% da sua receita em IMI. Qual é a Câmara que tem 30 e tal por cento de receita em IMT? Cascais tem. Está bem, não está? Como é que disse? 70 milhões de euros de IMT arrecadados em cada ano numa Câmara. Isto não dá para baixar o IMI para os 0,30? Não dá. E quando se fala nestas taxas que vão diretamente ao bolso das famílias, também se devia falar e deveria comparar os outros fatores que pesam no orçamento das famílias e que a Câmara não se preocupa em aliviar. Devíamos comparar os custos da fatura da água, que aqui é mais cara do país, se não for da Europa. Claro que não é. O Sr. Presidente já... Não é do mundo, não sei, porque não tenho tanta abrangência, mas o Sr. Vereador sabe, pronto, é do mundo, diz o Sr. Vereador Nuno Piteiro Lopes. É taxa, aliás, é fatura da água mais cara do país e seguramente e das mais altas da Europa, e eu disto tenho exemplos. A água em Cascais é mais cara que em Londres, que em Paris, que em Bruxelas e que em Berlim e em Madrid. Disto eu tenho provas. Os custos das tarifas dos resíduos sólidos e urbanos, que vai subir uma vez mais, que é das mais caras do país, a isto os senhores não se referem. O aumento também do estacionamento automóvel em Cascais. Por acaso, só por curiosidade, estive a verificar quanto é que custa o estacionamento de uma avioneta no aeródromo de Tires, não é? Que os senhores chamam aeroporto de Tires. Chega a ser mais barato estacionar uma avioneta em Tires do que estacionar um automóvel numa rua de Cascais. É incrível, não é? É incrível isto. Está cá expresso. Vão lá ver as tabelas e comparem. Pois é, eu é que não sei ler. Os barcos não sei. Não tenho barco, por acaso tenho avioneta e sei que é mais barato estacionar a minha avioneta ali no aeroporto de Tires. Pronto, esta é a minha preocupação. A minha preocupação é que os municípios, aqueles que pagam diariamente taxas e tarifas, pagam aqui muito mais taxas e tarifas do que pagam em qualquer outro lado. A mesma regra não se aplica para os rendimentos daqueles que mais têm, que até podem estacionar baratinho a sua avioneta ali assim em Tires. É isto. Portanto, Sr. Vereador Frederico Almeida, quando compara taxas de IMI, compare também as outras taxas e os outros valores. Compare também qual é a receita que arrecada aqui com a receita de IMI que arrecadam as outras câmaras aqui à volta. E quero-lhe referir que uma câmara aqui à volta, a Oeiras, também é do PSD. Pelo menos, se não é, era. Ou pelo menos o atual Presidente foi convidado para ser Presidente da Câmara, ou candidato a Presidente da Câmara, pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Dr. Carlos Carreiras. Portanto, há ali laços de família muito próximos. Tem uma taxa de 0,33. Provavelmente vai baixar ainda para 2020, não é? Mas, pronto, sigamos-lhe o exemplo, pelo menos, não é? E que este ano a taxa de IMI baixe pelo menos para os 0,33, se não baixasse já para os 0,30, porque se o fizer, não deixa, com certeza, de continuar a ter receitas acrescidas noutras áreas e a gerir melhor os recursos dos municípios. É isto só. Sr. Vereador Luís Miguel Reis. Muito obrigado. Sr. Presidente, apenas para responder ao Sr. Vereador Frederico Almeida, eu tenho alguma dificuldade em fazer discursos a apontar responsabilidades aos outros partidos, quando o meu próprio partido também teve responsabilidades governativas a nível nacional, como teve também o CDS ao longo dos últimos anos. E nessa medida, dizer que a nível nacional não há capacidade para intervir no território em determinadas áreas, como falou da educação e da saúde, desresponsabilizando-se, parece um bocado estranho, até porque creio que o seu próprio irmão
teve funções governativas na área da educação, foi secretário de Estado da Educação e também foi da Proteção Civil, mas pronto, mas fez parte de um governo que teve responsabilidades governativas. E nesse sentido dizer, mas já vou verificar esta informação que estava a dizer, mas isto nesse sentido, dizer que o Governo não tem capacidade de intervenção e dizer que a Câmara assim o consegue fazer, não deixam de ser dinheiros públicos e ficamos satisfeitos que a Câmara Municipal de Cascais tenha esta capacidade de intervenção. Na reunião que eu tive com o vereador Nuno Pítara Lopes, assumimos que as duas propostas, das três, as duas que tinham maior impacto financeiro, assumimos que aceitar as duas seria difícil, mas uma delas pelo menos teria sido possível garantir e isto, qualquer uma delas resultava numa devolução ao erário das famílias em cerca de 9 a 10 milhões. E isto não teria qualquer tipo de impacto no investimento que a Câmara está a fazer, considerando os acréscimos orçamentais que todos os anos esta Câmara consegue ao nível de receita. E nesse sentido, acabaria também por estimular aquilo que é a atividade económica local, com o devido impacto, depois também tem novamente na receita municipal. Achávamos que era possível fazer este desagravamento, e a matemática dos números acaba por ser importante, dizem que não o é, mas acaba por ser importante porque tem impacto também nas famílias, nas suas opções. Já agora fiquei a saber que houve este encontro aqui com os jovens, para o qual pediram também aos vários vereadores um contributo para estar numa frase junto à sua fotografia no lugar. Referi que não fomos convidados a assistir, teríamos tido imenso gosto em participar nessa iniciativa, porque, tal como disse o seu vereador João Aníbal Henriques, é de louvar esta participação dos jovens, este conhecimento que os jovens tomam da Casa de Democracia local e lamentar o facto do Partido Socialista não ter sido convidado. Muito obrigado. O Sr. Vereador Frederico Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rápido, só para dizer ao Sr. Vereador Luís Reis que eu não quis, e se dei a entender, retifico, que a responsabilidade daquilo que acho que tem sido coerente, ou pelo menos tem tentado ser ao longo dos tempos, sempre que se fala do estado a que chegou a escola pública, segundo, terceiro ciclo e secundário, e os centros de saúde, tenho, e já aqui o referi várias vezes noutras reuniões de Câmara, que é a responsabilidade de todos os governos que têm tido funções. Nunca disse que era responsabilidade exclusiva do Partido Socialista, porque não é, não estaria a ser justo nem rigoroso. Portanto, a responsabilidade é, obviamente, de todos os governos que têm tido funções no nosso país ao longo dos últimos 20, 30, 40 anos. Eu aqui vou buscar agora as palavras que o Sr. Vereador João Ruivo referiu numa intervenção que o Sr. Presidente de Câmara teve na última reunião, que não misturava as questões pessoais e familiares. Foi mais ou menos estas as palavras. É um facto que o meu irmão foi secretário de Estado, não foi da Educação, foi da Proteção Civil. Não tenho os números, mas até acho que foi numa altura em que a Proteção Civil mais investiu, isto dito para algumas corporações de bombeiros, mas isso não é para aqui, digamos, relevante. Cada um responde por si, obviamente, em cada fórum, em cada órgão. E, portanto, quer dizer, aqui são políticas que definimos, e obviamente o Partido Socialista, aquilo que tentei aqui, que há pouco disse, era apenas que, digamos, estranhava aquilo que, na minha interpretação, é uma diferença de discurso nacional versus local. É apenas isto. E não colocar o Partido Socialista como o responsável único e exclusivo daquilo que é a escola pública em termos de instalações e dos centros de saúde. Agora, nós, Executivo, nós, Câmara Municipal de Cascais, queremos e vamos resolver. E, portanto, e para isso, obviamente, temos que ter meios, obviamente, para o poder fazer, e o Sr. Presidente, certamente que agora vai falar de outras áreas. Eu dei apenas estes dois exemplos, temos muitas outras, como o caso da mobilidade, e entre muitas outras, que são investimentos que o município faz, e aqui é objetivamente, e um bocadinho na senda do que foi referido, são opções políticas, e aqui a opção política podemos ficar digamos, pelo discurso e pela atitude e pela ação de não resolver problemas que são do Conselho, independentemente de onde está o nível de competência legal.
E, portanto, aqui este Executivo defende que, sempre que consiga, deve resolver os problemas locais que afetam a vida diária das pessoas, mesmo que a competência legal não seja nossa. E, portanto, enquanto tivermos possibilidade e capacidade, assim continuaremos. E as pessoas depois, os municípios, obviamente, no momento devido, julgarão, obviamente, estas políticas e estas opções de cada partido. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu ia começar por referir, em relação ao Sr. Vereador Clemente Alves, eu vou-lhe ser franco, a falta de criatividade acompanha em preparação política e em preparação técnica e, portanto, todos os anos é recorrente no mesmo tipo de afirmações que estão erradas, quer do ponto de vista técnico e politicamente têm um desajuste em relação àquilo que é a própria realidade, como também aqui já foi demonstrado, e, portanto, isso retira-me a minha capacidade também de poder ser criativo no rebater daquilo que vai dizendo. Eu estive a ouvi-lo com atenção, agora pedir-lhe que ouvisse também. E, portanto, é isso, ou seja, há que se preparar tecnicamente, há quem no seu partido tenha essa capacidade, e politicamente ter alguma preocupação de análise na envolvente para se perceber. O que estamos aqui a falar de taxas de IMI são as taxas que a Câmara pode mexer. A Câmara não pode mexer em rigorosamente mais nada. Só pode mexer nestas taxas. E, portanto, são estas taxas que nós temos vindo a baixar paulatinamente, todos os anos, com base numa promessa que fizemos eleitoral e que estamos a cumprir na íntegra. Quanto à derrama, se soubesse não dizia o que disse, mas tem possibilidade de ir saber que nós, ao baixarmos de 300 mil euros para 150 mil, foi por imposição da Lei Geral e, portanto, nós não podemos incumprir a Lei Geral. Dizer ainda ao Sr. Vereador João Ruivo que o valor que referiu há pouco dos 2 milhões viu numa perspectiva errada, ou seja, esses 2 milhões é o nosso contributo para a área metropolitana de Lisboa naquilo que é o esforço de todos os municípios no passo metropolitano. Portanto, não tem a ver. Os transportes são tendencialmente gratuitos, porque o que nós dizemos, trabalhamos e vamos concretizar é o transporte público rodoviário dentro do conceito de Cascais ser gratuito. E esse nós vamos manter e vai ser concretizado tão logo tenhamos os vistos do Tribunal de Contas, por um lado, esse podemos aplicar já em grande parte dos transportes rodoviários em Cascais, e logo que venha as sentenças de tribunal poderemos aplicar, porque a diferença é que aumenta para o dobro a oferta de serviços de transportes por via do contrato do concurso público internacional. Também nas AUGEs, como deve compreender, também não deve ter visto aí nenhum outro tipo de tipologia do ponto de vista do urbanismo, não é uma questão que esteja aqui presente. O que lhe posso dizer é que, por exemplo, também não viu no orçamento do ano passado a resolução do bairro dos Peões, porque não tinha que lá estar, e que está, efetivamente, ao fim de tantos anos, é mais um daqueles que se arrastou anos e anos e anos e anos e que agora tivemos possibilidade de deixar o assunto resolvido. Quando diz que são muitos bairros e muitas casas, acerta numa parte, falha na outra. Não são muitos bairros, são de facto muitas casas. E essa crítica que está a fazer decorre de estar exatamente no final do processo de legalização dos bairros de género ilegal. E, portanto, se esses bairros ficaram para o fim, foi porque algum problema adicional tinham em relação a todos os outros. Ou seja, são bairros com mais problemas do que os outros que foram, entretanto, resolvidos. As casas, de facto, são muitas, porque quando a emissão, e as casas já estamos a falar em alvarás emitidos, as casas podem ser muitas, porque quando o alvará foi emitido, de acordo com os coproprietários, portanto, de acordo com a população, eles assumiram um conjunto de compromissos. Ora, se as casas não cumprem esses compromissos que estão vertidos no alvará, que foram aceitos pelos coproprietários, obviamente que as casas não podem ser legalizadas. Por fim, que referiu que não viu aqui a ATC, não viu aqui a Cascais Invest, da mesma forma como não viu a ATC. Porquê? Porque são associações privadas que não têm o envolvimento, a Câmara aí tem a participação da sua cota em cada uma destas associações de direito privado. E, portanto, essas são as justificações àquilo que referiu.
dizer ao Sr. Vereador João Aníbal Henriques que, por um lado, eu este ano não o fiz, mas vou fazê-lo. Nós, na verdade, é como está estipulada a lei, se eu quiser dizer qual é o verdadeiro orçamento, é o orçamento com a transferência do saldo de gerência, ou seja, aquele que nós fazemos como revisão orçamental por volta do mês de março, do mês de abril. Porque este é um conjunto de constrangimentos, alguns, a meu ver, a própria lei, tecnicamente, induz em erro, porque neste orçamento ele considera que temos que considerar todas as despesas já cabimentadas, mas não as receitas que temos previstas até ao final do ano. E, portanto, há logo aqui uma descompensação evidente. De qualquer dos modos, o que está previsto em sede de orçamento são as grandes rúbricas que não propriamente projetos específicos, esses apenas lá estão, aqueles que nós temos a certeza de que já têm condições técnico-legais para serem executados. É um outro problema porque o orçamento não é acompanhado com uma linha de tempo e essa linha de tempo, na maior parte dos casos, nem sempre, mas na maior parte dos casos, é definida por procedimentos legais, ou seja, quer a nível dos concursos públicos, quer a nível do visto Tribunal de Contas, e, portanto, seria, no meu entender, e isso tem sido, a meu ver, o sucesso das contas da Câmara Municipal de Cascais, é que nós colamos aquilo que são as nossas disponibilidades e a nossa capacidade de investimento a essa régua de tempo do ponto de vista de procedimentos legais. E, portanto, como o ano passado não estava lá o Museu da Vila, da mesma forma que já existia, uma pequena parte e agora foi substancialmente aumentado, e subscrevo os elogios à equipa que o fez, tenho recebido elogios, tem sido talvez das poucas coisas em Cascais que não tem havido críticas em relação à formatação do próprio museu, apenas sobre a placa de entrada, que era uma reivindicação antiga e que vai ser reposta, mas porque estava errada, e portanto, mas também a quem é conhecedor profundo, ou pelo menos afirma-se como conhecedor profundo de tudo o que é de Cascais, eu ainda não disse o que é que estava errado, e esses críticos também ainda não conseguiram identificar o que é que estava errado na placa, e confesso que dá, de uma perspectiva lúdica, dá-me algum gozo e tenho algum usufruto de boa disposição alimentar este tipo de polémicas, porque fica demonstrado qual é que é a verdadeira percepção que essas pessoas têm, como é que querem atuar. Mas, de facto, nós temos previstos, até porque alguns decorrem de de projetos apresentados do ponto de vista de apoios comunitários, um conjunto de outros projetos que, quando estiverem em condições de poderem ser realizados, e o Sr. Vereador sabe quais são, de poderem ser realizados, aí, obviamente, que a verba será transferida de uma das grandes rúbricas para aquele projeto específico, até porque na maior parte deles, como têm apoios comunitários, isso é exigido até pelo próprio regulamento comunitário para acesso a esses apoios. Em relação ao Sr. Vereador João Miguel Luís Reis, dizer que registrei com agrado as propostas que o Partido Socialista fez e que absorvi duas delas e não absorvi uma por discordância política. E vou dizer quais são. Em relação à percentagem do IMI, de passar já este ano para 0,34, pese embora, como disse, tenha sido uma situação que colocámos no nosso programa eleitoral de baixar todos os anos o 0,1, portanto, e temos vindo a cumprir, nós, na verdade, introduzimos um outro fator que tem a ver com a dedução por número de filhos em relação ao IMI. E se for utilizar a dedução que os filhos têm em sede de IMI, nós verificaremos que ele já está no 0,34, ou seja, este 0,35, na verdade, com mais essa dedução pelo número de filhos, passará para 0,34 e, portanto, não se justificaria, já estamos no 0,34. Em relação à percentagem para as freguesias, a proposta, se não estou em erro, era de 2% por parte do Partido Socialista, este orçamento comporta 3%. Mas a questão de fundo não está aqui, ou seja, a questão de fundo está em que, por um lado,
não está consolidada a chamada descentralização e o pacote financeiro da descentralização, e ainda mais do que isso, a mãe de todas as leis que têm impacto na descentralização, que é a lei das finanças locais. E, portanto, isso dá-nos níveis de incerteza grandes, ou seja, porque nada disso está definido. Por outro lado, também a grande discussão, e isto eu sei que o Sr. Primeiro-Ministro tem perfeita consciência disto que eu vou dizer, porque negociei com ele a reforma administrativa da cidade de Lisboa, e isto, naturalmente, foram matérias que tiveram nessa negociação, que tem que ver com, por um lado, que verbas a distribuir, segundo, que competências é que essas verbas vão suportar a despesa, e, por outro lado, que pessoal e que organização de recursos humanos é possível ter. Ora, há um conjunto de matérias nas juntas de freguesia que, a começar logo pelo pessoal, que eles não podem se hierarquizar, ou seja, não pode haver, por isso é que Lisboa teve uma lei específica, porque a lei geral para as freguesias não permite ter diretores de departamento. Estou a dar um exemplo, não é que defenda, porque então para este país seria só diretores de departamento e chefes de serviço, mas quer dizer, mas não permite isso, ou seja, eu posso carregar para lá competências, posso carregar para lá dinheiro, mas depois não há quem exerça essas competências e possa concretizar essas competências. Agora, eu sou o mais favorável possível à descentralização em geral, e portanto isso engloba município e freguesias, e na perspectiva das freguesias termos a noção clara de que tem que haver esta discussão prévia e tem que haver esta preparação prévia. Vou dar um exemplo. Em Lisboa, uma das coisas que foi feito, que a meu ver, eu não quero estar a pronunciar sobre conceitos que não são os de Cascais, mas foi a limpeza urbana passar para as freguesias. Ora, daquilo que me é dado a conhecer, não funcionou. Ou seja, não está a funcionar, porque as críticas são mais do que muitas. As críticas são muitas em relação à não limpeza urbana em Lisboa. E, portanto, há de facto, ou então, a nível daquilo que exige de componentes de investimento em equipamentos técnicos. Não é possível, ninguém pensará, que vamos comprar ou distribuir autocarros de recolha de lixo, não estou a falar de limpeza urbana, de recolha de RSUs, para ser tecnicamente mais correto, por todas as freguesias, porque ao perder escala, perde flexibilidade e perde eficácia. E, portanto, estas matérias eu acho que devem ser discutidas, devem ser analisadas, mas este orçamento já prevê 3% e não os 2% que referiu. Não percebi que, embora continuemos a desonerar em termos fiscais, e foi dito pelo Sr. Vereador, mas que continua e acaba por penalizar as famílias. Ora, se nós desoneramos, não penalizamos. Portanto, ou seja, estamos de facto a não penalizar as famílias. Há pouco não referi onde é que não estou de acordo em relação a uma daquelas 3 propostas que fez, que é os 5% do IRS. Nós temos que ter em conta que, pelo menos na minha perspectiva, e é uma perspectiva que vem não só, obviamente, da minha formação enquanto social-democrata e da formação do parceiro de coligação enquanto democrata cristão, nós temos que criar a riqueza e depois distribuí-la, obviamente distribuí-la, começando por os mais fragilizados. Ora, o IRS, quando eu tiver a dar uma dedução, seja ela de que ordem for, eu vou devolver muito mais dinheiro a quem tem rendimentos muito superiores, o que não possibilitará depois distribuir esse dinheiro por outras ações, não diretamente no IRS, mas nomeadamente por ações na área social, por aqueles que estão mais fragilizados. E, portanto, essa foi sempre uma opção nossa, admito que seja uma discordância de ordem política, com certeza, mas a nossa lógica é essa. Não dar, porque obviamente quem ganha mais será, como uma percentagem, é quem tem maiores vencimentos, e isso retira verba para poder distribuir em outro tipo de apoios àqueles que têm menos rendimentos. E, portanto, essa foi uma opção nossa. Em relação à taxa turística, aí penso que foi um erro de análise, porque comparou com o orçamento do ano passado. E, de facto, comparado com o orçamento do ano passado, aí está certo o que referiu, há uma quebra.
Mas o orçamento do ano passado, estávamos num período de transição que não se pode aplicar este ano. Este ano já se aplicava à média dos 24 meses anteriores, coisa que o ano passado não se podia fazê-lo. E, portanto, o que nós estamos a colocar não decorre de uma redução prevista de turistas, isso seria uma dedução lógica em relação àquilo que referiu, se não fosse dado este caso, ou se viesse a verificar nos anos seguintes, mas sim de que o ano passado nós não tínhamos os 24 meses, mesmo nesses 24 meses houve 3 meses que não houve cobrança de taxa turística, portanto ainda reduzia mais o volume, e portanto a média global este ano pode ser feita e aplica-se direto como se aplica em todos os outros impostos, nomeadamente no IMI. No valor total bruto, o IMI tem uma redução ligeira. Portanto, ou seja, o nosso compromisso também foi de que iríamos ajustar à própria cobrança do IMI e, portanto, o IMI não tem aumentado em valor efetivo porque tem tido até uma ligeira redução. E, portanto, penso que respondi às questões todas. Agora, o que este orçamento tem é algo que me parece que é positivo, que aumenta o nível de investimento público, neste caso investimento público municipal, aumenta e reforça, porque já é de montante bastante elevado, e eu não conheço, aqui teve-se a falar nas receitas, não se teve a falar na despesa, não conheço outro município que tenha a intensidade e a diversidade de apoios sociais como tem o município de Cascais, aposta e investe a nível da preservação dos nossos valores ambientais e, portanto, esse é um orçamento que tem esta capacidade de investimento. E ainda assim o faz, não criando dívida, antes pelo contrário, se verificarem neste orçamento, ele continua na tendência dos anos anteriores, que é reduzir a própria dívida, e estamos neste momento com uma dívida, e estão plasmados nos documentos que foram distribuídos. Seremos também um dos municípios com mais capacidade de endividamento do país, porque ultrapassa os 200 milhões de euros, portanto, ou seja, ultrapassa o próprio valor do orçamento, anda ali perto, salvo erro, são 217, contra 230 do orçamento. Portanto, isso dá-nos uma capacidade de poder suportar eventuais crises gerais que assolem Portugal e que assolem a própria Europa e, portanto, nós aí temos essa perspectiva. E ainda assim, não aumentando dívida, aumentando investimento nas várias áreas que há pouco referi, dando a prestações sociais e a preservação ambiental, que também já referi, ainda assim, nós temos capacidade para baixar os impostos naquilo que depende da Câmara baixar os impostos. E, portanto, de facto, isto não tenho outra forma de dizer isto, e não me levem a mal por poder transparecer alguma falsa humildade, mas isto é uma excelentíssima gestão dos recursos públicos e do património público que temos. E, portanto, é esse orçamento que nós apresentamos, na certeza, porém, de que estamos a iniciar uma nova fase que eu reputo muito interessante, com impacto forte nas futuras gerações, muito especialmente com a resolução do problema da saúde e com a resolução do problema da educação. E, portanto, nesta perspectiva, estamos não a gerir, porque esses impactos não serão para as próximas eleições, até porque, pelos tais procedimentos legais e pelo tal peso legal que temos que cumprir, eles só estarão concluídos depois das eleições, das futuras eleições autárquicas. Portanto, isto eu não estou a gerir isto para eleições, mas tenho a noção clara de que estou a ter impacto, vamos ter impacto muito positivo do ponto de vista de gerações. E eu acho que isso é o que deve orientar qualquer responsável político no exercício das suas funções. Sr. Vereador João Ruivo, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Três notas apenas. A primeira para dizer que na receita estão 2 milhões, não são dos transportes, não é na despesa, como o Sr. Presidente disse que eu vi, é na receita 07, 02, 09, 03, 04, transportes de Cascais, venda de títulos e tarifários. E, portanto, há aqui uma receita prevista de 2 milhões de euros, não me enganei, não disse mal. Em relação às auges, o Sr. Presidente disse uma coisa que é importante e que vai de encontro àquilo que eu disse. Existem
alvarás de loteamento, e as críticas que são feitas neste momento é que a Câmara está a fazer tábua rasa dos alvarás de loteamento e quer que as pessoas legalizem as casas ao abrigo do PDM e não dos alvarás de loteamento. Não. E que está não. Sim, essas são as queixas. Se são reais ou se não são reais, não sei. Que essas são as queixas... Só para nos entendermos, não vale a pena quando depois passarmos por aquilo que eu costumo denominar a maionese. Entramos na espiral da maionese. Isso que o senhor está a dizer não é verdade. A partir do momento em que o alvará está emitido, cumpre-se o que está no alvará de loteamento. Já não tem nada a ver com o próprio PDM. Faça favor de continuar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda bem que tem esse entendimento. Pedia-lhe que o Sr. Presidente e o Sr. Vereador, que também disse o mesmo, transmitissem aos serviços exatamente esse entendimento, porque há, inclusive, processo em tribunal, porque a Câmara tem entendimento contrário daquilo que acabou de dizer. E, portanto, ainda bem que estamos de acordo. Em relação ao Cascais Invest, aquilo que eu disse, é que não há nenhum impacto. Eu não pedi as contas da Cascais Invest, nem a relação da Câmara com a Cascais Invest no orçamento. Eu referi que não há nenhum impacto na existência da Cascais Invest a funcionar no Conselho. Obrigado. Sr. Vereador Clemente Alves. O Sr. Presidente referiu que este município faz fortes investimentos, uma forte aposta também no ambiente, não é? Temos-lo visto agora nas descargas das ribeiras, nas praias. De facto, o investimento está lá bem à vista, tem cheiro e tem volume. Relativamente à questão da derrama, o Sr. Presidente diz-me que a isenção de taxa até aos 300 mil euros de volume de negócios que deixa de existir porque a lei passou a impedi-lo. Eu gostaria que o Sr. Presidente nos indicasse qual é o diploma legal que veio impor o fim destas isenções. Confesso que aqui a minha interpretação existe. E, portanto, faça favor, Sr. Presidente, se me puder informar qual é o diploma legal que impõe o fim das isenções, eu agradeço-lhe. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Eu vou-lhe pedir para lhe chegarem essas disposições legais. Em relação ao resto, Sr. Vereador, eu tenho dificuldade, porque o senhor, de facto, mistura a prima do mestre de obras com as obras-primas do mestre. Quer dizer, e, portanto, fica diferente, quer dizer, ou então começamos a discutir aqui a beira da cova em vez da cova da beira, que é o que o senhor gosta de fazer. Esse assunto claro que o senhor vereador está a dizer das descargas, ligando isso ao ambiente, demonstra duas coisas. Impreparação técnica, porque as competências nessa matéria não são da Câmara Municipal de Cascais, e impreparação política, porque também não faz a mínima ideia do que o ambiente não é isso, é muito mais do que isso, e mal de nós estaríamos se fosse só isso. E, portanto, essas são as questões que lhe tenho para dizer. Exatamente. Mas eu faço-lhe chegar a legislação em relação à questão da derrama. Dito isto, passemos então à votação. Nós só vamos votar os primeiros 4 pontos, os outros pontos são para tomar todos conhecimento. E o 12º também é votado, tem toda a razão, muito obrigado. Portanto, o ponto número 1, que é o orçamento para 2020-2024, que o meu microfone pifou. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com 3 votos contra, 2 do Partido Socialista e 1 do Partido Comunista. No subponto 2, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por mesma votação, por maioria, como no ponto anterior. No ponto 3, quem vota contra? Quem se abstém? Sr. Vereador Clemente Alves, vota a favor. É que eu estava a achar estranho, mas enfim, mas não quero. Mas se quiser votar a favor, esteja à vontade para o fazer. Não... Vou repetir a votação. Estamos a votar o subponto 3, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, com 3 votos contra, igual ao ponto anterior. Subponto 4, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E no ponto 12, no subponto 12, quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade.
Muito obrigado, Srs. Vereadores. Um resto... é minuto. Mas ainda não a tenho cá. Hoje fui eu que me antecipei. Proponho a aprovação da minuta da ata número 25, nos termos do número 3 do artigo 57 da Lei número 75/2013. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra do Partido Comunista. Agora sim, muito obrigado, um bom resto de semana e um bom fim de semana alargado. Muito obrigado.